Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos em nome de Deus para estudarmos as suas leis. Que bom encontrar em vocês a boa vontade, a paciência, a tolerância em conversarmos hoje. Nós agradecemos também a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos vividos entre nós, dizendo que é possível sim caminharmos aos seus passos, por onde ele passou. Esse assunto, na continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser encontrado na Bíblia, no Evangelho segundo Lucas. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, nós vamos ver esse item: salvação dos ricos, resguardar-se da avareza. É necessário que a gente lembre o significado da palavra Mamon. Existiam vários deuses, né? Nós éramos politeístas, e Mamon era o deus da riqueza. Então, há 2000 anos atrás, né, Jesus ainda usou dessa palavra, Mamon. E ele nos alerta que não se pode servir a dois senhores, servir a Deus e ao Deus da riqueza, Mamon. E muitas vezes, eu pelo menos fico nessa dúvida desse senhor aqui, né? Entre a cruz e a moeda, entre o cristianismo e os bens materiais. Que dificuldade! Deus nos abençoe e nos ajude sempre, para que a gente sirva só a Deus, para a gente não ser escravos dos bens materiais, para que o nosso foco seja o cristianismo, a lei que nos conduz a Deus, para a gente servir ao único Senhor do universo, que é o nosso Pai, que nos criou para sermos felizes. Deus, com amor, pelo amor, para o amor, criou cada um de nós com infinito amor. Tudo no universo real é amor, o resto é ilusório. O amor é verdadeiro. Ainda aqui, será que esse Senhor está servindo a Deus ou a Mamon? Eu gosto das figuras que a gente encontra uns artistas na internet que eles são capazes de fazer isso, como diz Seu Veiga. Essa figura diz a palestra toda, a gente podia parar aqui. Este aqui, ó, serve a Deus, cuidando dos animais, é um bom pastor. O outro se serve dos animais, judia dos animais, é um mau pastor, serve a Mamon, serve as riquezas, busca as riquezas. Nós não conseguimos viver 100% do Evangelho hoje, mas a gente se esforça. A gente se esforça para poder chegar lá, né? Essa figura aqui é mais para mostrar o caminho, né, que nos leva a Deus. E a salvação dos ricos, a porta está aberta, não é impossível os ricos se salvarem. Nós vamos ver mais ao final. Agora no começo eu vou deixar essa dúvida, e quem for rico aqui já fica preocupado, né? Presta mais atenção, né? Então vai dar tudo certo. E Jesus disse isso aqui, olha: ninguém pode servir a dois senhores. Na época tinha senhores, né? Porque tinha os escravos. Ninguém pode servir a dois senhores aqui no sentido de Deus e riquezas, porque ou ele aborrecerá um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Não podeis servir ao mesmo tempo. Claro que na nossa caminhada evolutiva, da força bruta, depois da astúcia, servir à riqueza foi uma fase. Buscar a riqueza foi uma fase que desenvolveu a inteligência. Nós tivemos esse esforço. Então, não foi inútil. Só que existem fases, degraus. Quando a gente atinge um degrau mais alto, a força bruta, por exemplo, não tem nada mais para nos oferecer, para sermos felizes. A astúcia também não tem mais nada para nos dar. Só tem uma porta aberta para sermos felizes, que é a porta do amor, não é? Então isso está lá em Lucas 16. Aqui chega um jovem muito rico, aonde Jesus estava pregando, multidões caminhavam atrás. Era um clima maravilhoso, né? Então um jovem, se aproximando de Jesus, disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Ele não queria pouco não, né? Ele queria alcançar a vida eterna, ele queria alcançar o reino de Deus, o reino dos céus, os mundos divinos que Allan Kardec nos definiu bem. Ele queria ser um espírito puro, não é isso? E Jesus, voltando-se para esse jovem, Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Nesse momento, Jesus expressa aqui a sua humildade. Essa é a cena do filme Jesus de Nazaré, só para a gente fixar, né, o pensamento. Então, ele diz: só Deus é bom. Nem Jesus admitiu o título de bom, mas ele aceitou o título de mestre, porque sim, ele é mestre do amor, mestre que veio nos buscar, que passou por todas as dificuldades por amor a cada um de nós. Então, mestre, ele aceitou. Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Já era claro os mandamentos na época, os mandamentos de Moisés. Mas o jovem diz assim: que mandamentos? Como se ele não soubesse, né? Jesus lhe respondeu: não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe, e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Maravilha. O jovem respondeu: guardei todos esses mandamentos desde minha infância, e o que ainda me falta? O jovem era um jovem, de certa forma, de ética, bondoso, né? O que me falta? Jesus lhe diz: se quiser ser perfeito, aqui é muito importante pegar o valor exato das palavras. Se quiser ser perfeito, ou seja, o esforço para ser perfeito. É diferente daquele espírita que está só envolvido com a doutrina. O outro é comprometido. Se quiser ser perfeito, ide, vá, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha que interessante. Vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Ele desfaz-se das coisas da terra e ganha um tesouro no céu. Olha que interessante. Depois, venha e siga-me, porque você ainda não é perfeito.
Você aqui mostrou o desapego aos bens terrenos. Com isso você tem uma mentalização, um sentimento melhor, um sentimento nobre. Mas ainda não é perfeito. Se quiser ser perfeito, vinde e segue-me. Aí está a dificuldade. Vinde e segue-me. Porém, o jovem, ouvindo essas palavras, esse jovem era muito rico, havia herdado uma herança muito grande de seu pai. Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. E então Jesus lhe disse, ou melhor, então Jesus disse a seus discípulos: eu vos digo em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. E Jesus disse para os apóstolos: viu, quando eu disse para ele que era necessário doar aos pobres, ele parou de perguntar e foi embora. Viu, discípulos? É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Ainda vos digo mais, Jesus continua dizendo. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus, e Jesus continua dizendo: ainda vos digo mais, é mais fácil passar um camelo, uma corda feita com pelo de camelo, é mais fácil passar um camelo, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha, aqui, uma corda grossa dessa, passar num furo deste, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus fazia bastante comparações, e ele gostava de fazer comparações que chamavam a atenção, como que chocasse as pessoas, né? Para que as pessoas refletissem. Claro que ele não está falando aqui de passar um camelo animal pelo buraco da agulha. Claro que ele não está falando disso aqui, passar o próprio animal no buraco da agulha. Claro que ele não está fazendo como esses aqui, que gostam de fazer o culto exterior. Não tem aqueles que preocupam com o culto exterior e acham que a evolução espiritual estaria resolvida? Sabendo que precisava passar um camelo no fundo de uma agulha, eles espetaram a agulha no chão, esticaram um elástico aqui igual aquelas de atirar pedra, né? Estilingue, não sei que nome vocês dão aqui, atiradeira, estilingue. Esticam aqui, esse fica de cá que é para amortecer o camelo, e o outro, quando o camelo entalar aqui, ele ajuda a passar. Isso é simbólico, porque tem muitas pessoas que se preocupam com o culto exterior. No início do ano, na mudança tão natural que ocorre, por exemplo, 2018 para 2019, as pessoas acham que fica resolvido com atos exteriores, pular não sei quantas ondas, vestir de branco, nada contra, tá? Só estamos mostrando que é mais profundo, é mudança de sentimento, é aprofundamento da compreensão da nossa responsabilidade. Não basta esses atos exteriores, não é isso, não é isso. E aí fora o pessoal leva muito a sério as coisas de cultos exteriores assim. Claro que Jesus, nessa comparação, fala de uma corda grossa, que era feita de pelo de camelo, passar por um fundo de uma agulha. Se você desfiar aqui um pouquinho, ela até começa a passar. Então é difícil. Então, é isso que ele está querendo chamar a atenção. Aí eu pergunto para vocês, lembra que eu falei dos ricos que ficassem preocupados? É possível servir a Deus com a riqueza? Com certeza. Com certeza absoluta. Porque muitas pessoas pensam que então é melhor e é necessário abandonar a riqueza, virar mendigos,
sermos peso para a sociedade. Não é isso, não é isso. É diferente quando ele diz: não podeis adorar a Deus e a riqueza. Não podeis dar importância à riqueza, tanta importância à riqueza como a importância que se dá a Deus. É isso que Jesus diz, que não podemos servir a dois senhores. É isso. O foco, o alvo nosso é a espiritualidade. O objetivo nosso, todo o nosso esforço tem que estar direcionado para compreender e praticar a lei de amor. O resto tudo é passatempo. Passatempo, como professor, como químico, como bacharel em direito e todas as áreas, carpinteiro, ferreiro, professora, é passatempo. Nós não temos capacidade de fazer um curso intensivo do amor. Se tivéssemos essa boa vontade, capacidade, essa dedicação, era tudo o que precisávamos fazer. Era tudo. Veja, é possível servir a Deus com a riqueza? Vamos buscar lá nos livros de Moisés, em Deuteronômio. São 5 livros, né? A Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito assim: e Moisés veja bem, só um pouquinho antes, Moisés é 1500 anos antes de Cristo, 3500 anos a partir de hoje para trás, já estava escrito lá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a sua força. Aqui em algumas traduções, com todo o seu poder. Amar a Deus com todo o seu poder. Poder econômico, poder político e poder social. Então veja que é possível servir a Deus com a riqueza. Basta olhar esse último item: com toda a sua força, com todo o seu poder econômico. E aí a gente recorre ao próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Respondendo essa pergunta, a gente responde a anterior: qual a utilidade providencial da riqueza? Está lá, nesse mesmo capítulo. A riqueza, além de ser elemento de progresso intelectual, a riqueza é ferramenta, elemento de progresso intelectual. Tanto é que quando falta verbas estaduais, federais para a educação, consegue-se criar um povo semi-analfabeto. Então, a riqueza, além de ser elemento de progresso intelectual, tem que ser elemento de progresso moral. Que interessante. Mas é isso mesmo. Porque com a riqueza nós construímos a gráfica da Federação Espírita Brasileira. E quantos benefícios trazem os livros da FEB? Com a riqueza nós construímos esse ambiente do Centro Espírita Fé e Caridade. Com os bens materiais a gente compra essa tecnologia que facilita o entendimento. Então aqui, olha, a riqueza tem que estar direcionada para esses lados. Mas por que não vai direcionado para esses lados? Por que a riqueza não é hoje elemento de progresso intelectual e nem é elemento de progresso moral? Por causa do egoísmo. Egoísmo. A pessoa quer só para si. Basta observar as verbas que deveriam ser destinadas para a educação, por exemplo, e que são corrompidas, são desviadas. Não é isso? Por causa só do egoísmo e do orgulho, que a pessoa quer ser melhor do que os outros, busca problemas que ele poderia evitar.
busca aflições que ele haverá de corrigir, e dependia só dele ficar isento desse corretivo. Então a riqueza pode sim servir a Deus, e é possível servir a Deus com a riqueza. A riqueza, na verdade, tinha que ser para o progresso moral, intelectual, de todos. De todos. Mas devagarzinho a gente vai percebendo isso. Devagarzinho nós vamos percebendo isso. E aqui, olha, resguardar-se da avareza é o segundo item de hoje. Avareza, né? Tem de tudo, senta em cima, é meu. Até o dia que desencarna, porque o dia que desencarna não consegue levar. Então, um homem lhe disse, do meio da multidão, Jesus, ali, as pessoas, e um homem lá do meio da multidão grita assim: Mestre, dizei a meu irmão que reparta comigo a herança que nos coube. Brigas de herança não é de hoje, né? Que vergonha, né? Que vergonha. Pedindo para Jesus se ocupar de uma coisa tão material. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz? Ou fazer vossas partilhas? As divisões? Depois lhe disse: porque veja, quem estabeleceu que eu pudesse ser juiz? Primeiro, porque aqui é um cargo que ele tem que ser, no mínimo, nomeado, né? Delegado esse poder a alguém. A sociedade faz isso. Jesus não veio para um cargo tão simples desse. Nem fazer partilhas. Jesus aqui deixa e faz lembrar também que o objetivo dele é muito maior. É trazer a compreensão e o exercício da lei de amor. Depois Jesus lhe disse: tende cuidado para guardar-vos de toda avareza, não ser avarento, não ser egoísta, pois em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que possui. Não sermos egoístas, porque não adianta a abundância qualquer abundância que nós estivermos, a nossa vida não depende desses bens. Quantas doenças são incuráveis em lares tão abastados, tão ricos? A doença é mais forte. Os bens materiais não resolvem. E quantas doenças poderíamos evitar se nós seguíssemos a lei de Deus, que é a lei de amor? Eu digo isso para mim primeiro, que estou mais perto. Resguardar-se da avareza. Jesus lhe disse em seguida esta parábola. Então, em seguida Jesus propõe esse exercício, essa parábola, essa história com fundo moral. Havia um homem rico. E é bom lembrar o que significava rico naquela época. Rico, aquele que se envolvia com a luxúria, com a usúria, nas buscas dos prazeres. A palavra não tem o mesmo sentido que hoje. Nenhum de nós aqui somos ricos na interpretação, no significado da palavra que quando Jesus a disse. Rico, aquele que está na usúria, na luxúria, no egoísmo, na vaidade. Não. Então havia um homem que fazia mau uso da riqueza. Por isso está aqui um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente.
E ele revolvia dentro de si esses pensamentos: o que farei, se não tenho lugar onde guardar tudo o que vou colher? Às vezes também nós já passamos por situações assim, né? Não precisa ser agricultor, mas às vezes a gente fala: nossa, o que eu faço agora? Estou recebendo isso, aquilo, estou recebendo uma herança, que seja. O que eu faço agora? E esse homem, na usúria, na luxúria, na busca dos prazeres terrenos, pensou: o que farei agora? Não tenho onde guardar tudo o que eu vou colher. Eis o que farei, pensou: derrubarei meus celeiros e construirei outros celeiros maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. Às vezes a gente passa por isso. A gente acumula o supérfluo, acumula o desnecessário. Ah, mas e se faltar amanhã ou depois? Bem, aí depende da fé que a gente tem em Deus. Porque quem alimenta os pássaros do céu? Nenhum de nós se preocupa em colocar comida para eles. E Deus os alimenta. E Deus os alimenta, os pássaros. Olhai os pássaros do céu, não é? Que Deus alimenta eles. E não alimentaria nós, que somos filhos mais próximos dele? Todos somos filhos. Então ele construirá celeiros maiores, onde colocará toda a sua colheita e todos os seus bens. E direi à minha alma, tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Preocupação ilusória que eu também tenho. Tendes agora muitos bens em reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. E às vezes o vizinho está passando fome. Um pai terreno, pais terrenos que somos, imperfeitos que somos, queremos que os nossos filhos fiquem todos bens. Imagina como Deus, Pai de todos, vê este esbanjando, estragando, tomando vinhos caros, visitas e viagens caríssimas, e outros filhos passando fome. Está errado. Isso aqui nos faz lembrar o aposentado. E eu vou dar um recado aqui para quem está aposentando ou já está aposentado. Quando a gente reencarna, nós descemos com vários objetivos, com vários planos, com uma grande programação. Ninguém veio na Terra em colônia de férias. Não. Não e não. Ninguém veio na Terra para um mar de rosas. Viemos para nos purificarmos, para evoluirmos. Percebe? Então, estando na Terra e aposentado, sem função social, sem função econômica, sem função trabalhista, o que acontece com os nossos espíritos superiores, com os espíritos responsáveis pela nossa caminhada evolutiva? O que eles pensam? Quando eles veem que a gente está perdendo tempo na Terra, achando que é para usufruir, achando que é para entrar em colônia de férias, aposentado e não fazer nada, o que os espíritos, nossos protetores, fazem em benefício de cada um de nós? Promovem a nossa desencarnação. Sim. Simples. Está perdendo tempo aí. E situação mais grave, está ocioso e às vezes buscando caminhos errados, anulando a caminhada evolutiva que ele conquistou, que ele conseguiu até aqui. Então, antes que ele se destrambele, vamos buscar. E cada um de nós, antes de partir de lá, deu essa autorização
para os espíritos superiores. Quando eu estiver mal encaminhado na vida, quando eu estiver sem função social, sem função no trabalho, sem função, por favor, não me deixe entrar nas portas largas dos erros, dos defeitos e dos vícios. E eu relembro eles que a qualquer momento que eu estiver nessa caminhada, por favor, me desencarne. E Jesus disse isso em outros lugares. Seria melhor que lhe amarrasse uma grande pedra, uma grande mó, no pescoço e o lançasse no fundo do mar. Desencarnar, não é? Mas Deus, nesse mesmo instante, disse a esse homem rico: como és insensato, tua alma será arrebatada ainda esta noite. Você vai desencarnar esta noite. E de que lhe servirá? De que lhe servirá tudo o que guardastes? Para o espírito, de que serve os bens materiais? Por isso, insensato, você vai desencarnar essa noite. E de que lhe servirá tudo o que guardou? A gente não para pensar isso, né? Quantas brigas poderiam ser evitadas, quantas demandas, quantos males entendidos, quanta felicidade a gente colheria se o orgulho fosse menor, se o egoísmo não fosse o foco tentador. Assim acontece com aquele que guarda tesouros para si mesmo. Assim acontece para aquele que guarda tesouros para si mesmo e que não é rico perante Deus. Aquele que guarda bens materiais, que amontoa, e quando a situação ainda é mais grave, pessoas passam fome, morrem nas filas de hospitais por falta de médicos, por falta de remédios. Imagina essas pessoas que acumularam isso aqui, vão desencarnar, não vão poder levar, eram ricos na terra, mas não levam nada para a espiritualidade. Por isso Jesus disse em outro lugar: aqueles que são os primeiros na terra, que muitas vezes se autoproclamam os primeiros, aqueles que são os primeiros na terra, que muitas vezes se elegem como primeiros, serão os últimos no reino de Deus, e não entrarão enquanto não mudarem. Aqueles orgulhosos da terra, sem humildade, não entram no reino de Deus. E Jesus disse: e os últimos da terra, aqueles humildes, corajosos, que levaram sua vida à frente, mesmo sendo explorados e enganados, serão os primeiros no reino de Deus. Claro, fica claro, por causa disso. Então ele acumulou muito na terra, foi muito rico na terra, foi muito homenageado, mas não é rico perante Deus. Não é rico perante si mesmo, porque muitas vezes ele tem sentimentos inferiores, de ódio, de orgulho, de egoísmo, de falta de fé. Senão ele não faria isso. Ódio, orgulho, egoísmo, falta de fé são defeitos graves. Nós fomos criados para sermos felizes, mas temos que deixar os defeitos para trás. Temos que evoluir. Temos que buscar a perfeição. Por isso Jesus disse também em outro lugar: sede logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Estou dizendo que quem tem orgulho,
é um defeito grave, ele nunca será feliz. Vamos pegar um exemplo fácil. Quem tem orgulho, tem vaidade, tem inveja. E o invejoso nunca é feliz enquanto tiver inveja, porque ele é torturado pelo sentimento de ver o que o outro possui e que ele ainda não tem. Então, orgulho é defeito grave. A falta de fé é defeito gravíssimo. Sofre muito mais quem não tem fé. Eles não interpretam, não conseguem entender que os nossos exercícios, que as aflições do dia a dia são necessárias, são pedagógicas, para que nós possamos evoluir. A dor é uma bênção em nossas vidas. E as pessoas batem na madeira e isolam. Dor, uma bênção em nossas vidas? Sim. Se a gente não sentisse dor, e iríamos preparar um alimento com a faca, e a gente se autodestruiria com a faca, sem sentir dor. Se nós não sentíssemos dor, a gente caminharia para o erro, para os defeitos, para os vícios. E sem a dor, nós nos perderíamos. Seríamos criaturas irrecuperáveis. Não teríamos regeneração. Não teríamos a salvação. Graças a Deus existe a dor. A dor barra os nossos passos, para que a gente analise e aprenda com essa dor o que ela tem para nos ensinar. A dor evita que a gente se afaste de Deus, que é fonte de vida, que é fonte de felicidade, que é fonte de amor. Veja como são sábias as leis de Deus. O que vocês acham que é mais difícil uma aprovação? Na riqueza ou na pobreza? Aonde nós poderíamos falhar com mais facilidade? Numa reencarnação pobre ou numa reencarnação rica de bens materiais? Na riqueza. A riqueza não vai atrás, ela manda buscar os erros, os defeitos, os prazeres do mundo e os grandes vícios. Por isso, em muitas ocasiões, a riqueza é um grande mal nas vidas de algumas pessoas que não estão psicologicamente preparadas para administrá-la, para conviver com as facilidades da riqueza. A gente vê pessoas que ganharam na loteria, pessoas que garimparam e ganharam pedras de ouro enorme, fretaram um avião Boeing que leva 300 pessoas para levar só ele. Percebe? Pessoas que tinham uma família linda, troca a esposa de 40 por duas de 20 ou mais, de duas. Depois ficam na miséria e voltam à esposa original como indigente para sustentá-la. A riqueza nessas situações foram desgraças nessas vidas. Então, é muito mais fácil nós cairmos no exercício da riqueza, numa reencarnação da riqueza, das tentações do mundo, das portas largas, do vício, da luxúria, da usúria, da vaidade, do que cairmos numa reencarnação pobre. Percebe? Mas nós vamos encontrar ricos que servem a Deus com a sua riqueza, produzindo, proporcionando milhares de empregos. Sim, ricos servindo a Deus. E nós vamos encontrar pobres servindo a Mamon, pobres intimamente relacionados, focados nos prazeres, na usúria, na luxúria,
mas são pobres. Economicamente são pobres. Percebe que não tem relação uma coisa com a outra? Claro que Jesus fez uma observação. O rico era a pessoa que fazia mau uso da riqueza. Se não fosse assim, ninguém queria hoje ter dinheiro para proporcionar centenas de cargos de empregos. É uma responsabilidade. Como foi o caso de Jesus na casa de Zaqueu, que os apóstolos acharam, mas como? Nós aqui? Não vou contar não, porque é o assunto da próxima palestra. Jesus na casa de Zaqueu, agora que eu lembrei. Se eu contar, eu vou atrapalhar o colega que vem depois de mim. Mas é lindo o que aconteceu na casa de Zaqueu. Zaqueu, que até hoje as pessoas interpretam ele como uma pessoa ruim. Assistam a palestra do nosso, ou a nossa companheira, não lembro agora quem que é. Quem que é? Não percam. Jesus na casa de Zaqueu. É a continuação desse assunto. Em função do tempo, nós conseguimos cumprir o prazo. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, que é o último slide. Eu acho que esse slide vocês já viram, uma imagem do Cristo, que... Não vou falar não, vou passar ela já, peraí. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Eu prefiro colocar como eu vos amo, porque Jesus nos ama até hoje. Lá o original é amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas Ele nos ama. Então eu atualizo. Se eu tiver errado, eles me perdoem. Essa imagem aqui, ó, já passei para vocês? Não.